Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada falamos da citação por mandado, que é feita quando o réu está na localidade da jurisdição em que o processo está correndo. E falamos também da citação por precatória, que é quando o réu está fora do território da jurisdição. Vocês lembram? Então vamos lá. Na aula de hoje, continuaremos falando da citação por precatória, mas agora trataremos do seu procedimento. Vamos ver como ela acontece. Vamos lá? Artigo 355 do Código de Processo Penal. Acompanhe e anote comigo. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, aquele que expediu a precatória, independentemente de traslado, depois de lançado o cumpra-se e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Vamos por partes. Primeiro, temos que a precatória tem que voltar para o juiz que expediu a citação, independentemente de traslado. E o que é traslado? Pessoal, o código está dizendo que a precatória tem que voltar independentemente da expedição de cópias da citação, ou seja, os documentos originais utilizados na citação devem ser anexados ao processo e enviados ao juiz deprecante. Resumindo, o juiz deprecado, aquele que recebeu a precatória, terá que citar o réu e juntar os documentos dessa citação no processo. E após isso, ele mandará o processo de volta ao juiz deprecante, dependente de tirar cópia ou algo do tipo. O artigo segue dizendo: a precatória será devolvida depois de lançado o cumpra-se e de feita a citação por mandado. Então, o juiz devolverá o processo depois de ordenar a citação por mandado, cumpra-se, e de fato, ele vai devolver quando realizar essa citação. Esse artigo é um pouco confuso, mas o que você tem que saber? A citação por precatória tem que retornar com os documentos originais, não dependendo de traslado. Tem que saber também que a precatória será devolvida depois de lançado o cumpra-se e de feita a citação pelo juiz deprecado. Tem que saber esses termos-chave, porque pode aparecer na sua questão. Esse artigo, apesar de tudo, ele não costuma cair muito em prova, mas é nossa obrigação dar uma olhadinha nele. Vamos seguir nosso estudo? Vamos lá, então. Parágrafo 1º do artigo 355. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Está um pouquinho confuso, mas vamos dar um exemplo, para deixar bem claro. Vamos supor que o nosso professor Marcelo Biroia, de Direito Administrativo, está respondendo o processo em São Paulo. O juiz de São Paulo recebe a informação que Marcelo está morando em Santos, curtindo uma praia. Diante disso, o juiz expede uma citação por precatória, solicitando ao juiz de Santos o cumprimento da citação. Ô juiz de Santos, cita o Marcelo para mim. Até aqui tudo ok. O problema é que na hora de citar, o juiz de Santos descobre que o professor Marcelo acabou de se mudar para Curitiba. Fica a pergunta para vocês. Nesse caso, o juiz de Santos deve mandar o processo de volta para São Paulo ou ele mesmo pode mandar o processo para Curitiba? Como visto aqui, o parágrafo 1º responde: verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, ou seja, lá em Curitiba, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer a citação. Então, se ainda houver tempo para realizar a citação, o juiz que foi deprecado em um primeiro momento, no nosso caso o juiz de Santos, ele deve remeter o processo direto para o juiz da região onde o réu se encontra. No nosso caso, o juiz de Santos vai mandar o processo para Curitiba, para enfim o Marcelo, nosso réu, ser citado. Beleza? Anota essas informações no seu caderno, elas são muito importantes. Seguindo, vamos falar do artigo 356 do Código de Processo Penal. Vamos lá comigo? Se houver urgência aplicatória que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará.
Então, pessoal, o 356 está dizendo que a precatória tem os requisitos do artigo 354, ou seja, tem que constar o juiz deprecado, o juiz deprecante, a sede da jurisdição de um ou de outro juiz, o fim para que ela é feita e todas aquelas especificações, né, como o lugar e a data em que o réu deve comparecer. Até aqui sem novidades. Você tem que conseguir ter o seguinte raciocínio. A citação serve para chamar o réu para o processo. Então, tem que ter no mínimo um conjunto de informações que possibilite o réu a entender o motivo pelo qual ele está sendo acusado e como ele pode se defender. Então, a primeira parte do artigo 356 está dizendo que a precatória terá as informações enumeradas no 354. E se for caso de urgência, a precatória poderá ser expedida pela via telegráfica. Mas aí você deve estar se perguntando, mas não seria mais fácil usar a internet, né? É claro que sim, pessoal, mas nosso Código de Processo Penal foi escrito na década de 40 e por isso encontramos alguns termos que estão em desuso nos nossos dias atuais. Mas, concurseiro, o edital cobra a letra da lei, então não adianta reclamar. Anote aí no seu caderno. Em caso de urgência, a precatória poderá ser expedida pela via telegráfica. Afinal, é a lei que está dizendo. Vamos lá? E com isso, finalizamos a aula de hoje. Vamos então relembrar o que vimos. Primeiro, vimos o artigo 355, que diz que a precatória será devolvida ao juiz deprecante, e atenção para duas observações. A primeira, a precatória será devolvida independentemente de traslado. A segunda, a precatória será devolvida depois de lançado o cumpra-se e de feita a citação por mandado. Beleza? Depois, vimos o parágrafo 1º, que diz que o juiz deprecado poderá remeter os autos do processo para outro juiz se ele descobrir que o citando pode ser encontrado em outra região jurisdicional. Por fim, encerramos com o artigo 356, que é um artigo obsoleto, que entrou em desuso, mas ele nos diz que em caso de urgência, a precatória poderá ser expedida pela via telegráfica. E essa foi a aula de hoje, sobre citação por precatória e o seu procedimento. Continue firme e chegaremos à tão sonhada aprovação. Obrigado!